Segura o coração porque o que eu vou te falar agora é exatamente o tipo de notícia que faz o torcedor do Flamengo largar tudo o que está fazendo e prestar atenção. E olha, eu sei que você já viu muito título chamativo na internet. Já foi enganado por manchete que prometia muito e entregava pouco. Já fechou vídeo no meio com aquela sensação ruim de ter perdido tempo. Mas hoje é diferente. Hoje o que a gente trouxe até você é real. Tem base, tem fonte, tem bastidor de verdade. E eu vou provar isso. Durante esse vídeo, em determinado momento, vou mostrar um material que chegou até a nossa equipe de uma forma muito especial. Um conteúdo que dá um peso completamente diferente a cada palavra que estou pronunciando agora. Um registro que transforma essa história de possibilidade em algo com textura real, com cheiro de verdade, com um peso de coisa que está acontecendo de fato nos bastidores do futebol. Mas para chegar nesse momento, você precisa ficar aqui comigo do início ao fim. Não pula, não adianta, não fecha a aba, porque o momento em que tudo se encaixa está vindo, e se você sair antes de chegar lá, vai se arrepender quando seu amigo te mandar mensagem falando que viu e que não acreditou. Então fica, respira, e vamos começar essa história do jeito que ela merece ser contada. O nome Luís Henrique está circulando dentro dos bastidores do futebol brasileiro de um jeito que não estava há 6 meses atrás. Não é o mesmo burburinho de sempre. Não é aquele movimento de assessoria de imprensa empurrando o nome no mercado para valorizar jogador. Não é torcedor animado no Twitter montando o cenário imaginário. É diferente. É o tipo de movimentação que pessoas que entendem do assunto reconhecem quando vêm. O tipo de agitação silenciosa que antecede as negociações antes de qualquer nota oficial, antes de qualquer foto de camisa, antes de qualquer comunicado nas redes sociais do clube. E o Flamengo está no meio disso. O Flamengo está nessa história de um jeito que vai além da admiração casual por um jogador de qualidade. Está nessa história com interesse concreto, com avaliação real, com o tipo de atenção que a diretoria rubro-negra só dá quando o assunto é sério de verdade. Mas antes de falar de negociação, antes de falar de números e de janelas de transferência e de tudo que envolve o lado frio do futebol moderno, preciso que você entenda quem é Luís Henrique. Não o jogador dos highlights, não o atleta dos números de fim de temporada. O ser humano, a história. Porque é na história que você vai entender por que esse nome faz tanto sentido para esse clube específico. Porque essa combinação tem uma lógica que vai além da oportunidade de mercado. Luís Henrique nasceu em Maceió, Alagoas, e desde cedo demonstrou aquele tipo de talento que faz as pessoas ao redor pararem e prestarem atenção, mesmo quando a criança ainda nem sabe direito o que está fazendo. Saiu do Brasil ainda jovem, passou pela base do Botafogo e então veio a travessia, o cruzamento do oceano para tentar a vida no futebol europeu, especificamente no Olympique de Marselha, numa fase da vida em que a maioria das pessoas ainda está descobrindo quem é. Saiu da família, saiu do idioma que conhecia, saiu do sol de Alagoas para enfrentar um inverno europeu em todos os sentidos da palavra. E esse processo, que quebra muito mais atletas do que a estatística oficial do futebol gosta de admitir, ele atravessou, não só sobreviveu, cresceu dentro dele. E o crescimento tem uma forma muito específica nesse tipo de atleta. Não é a arrogância, não é a prepotência de quem acha que chegou porque era melhor que todo mundo. É aquela confiança tranquila de quem foi posto à prova de verdade e sabe que tem o que é preciso. Quem conviveu com Luís Henrique no futebol europeu descreve um jogador que ouvia mais do que falava, que observava os ambientes antes de tentar dominá-los, que tinha o tipo de inteligência emocional que os técnicos de alto nível identificam imediatamente e que é impossível de ensinar em nenhuma escola de futebol do mundo. Agora imagina esse perfil chegando num vestiário como o do Flamengo. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa sobre o vestiário do Flamengo que nem sempre aparece nas câmeras. O vestiário do maior clube do Brasil não é um lugar fácil. É um ambiente que exige, que pressiona, que seleciona. A camisa pesa de um jeito que jogadores que chegam com fragilidade emocional sentem nas primeiras semanas e que nunca conseguem superar completamente. A torcida da nação não tem meio termo, não tem paciência infinita, não tem o tipo de carinho condescendente que acolhe mediocridade porque o jogador é legal. O Maracanã pede entrega total e reconhece na hora quando está recebendo de volta o que pediu. Mas quando o perfil certo entra nesse ambiente, quando o jogador que chega tem a mentalidade adequada para absorver a pressão e transformá-la em combustível, o que acontece é aquela fusão que cria ídolos, que transforma atletas em símbolos. Que faz a torcida tatuar nome nas costas e chorar no apito final de uma Libertadores. E tudo o que se sabe sobre Luís Henrique aponta para esse tipo de jogador. O tipo que não seria dobrado pela pressão do Maracanã.
o tipo que seria levado por ela. Dentro de campo, o que ele oferece é exatamente o tipo de solução que abre espaço num sistema ofensivo de alto nível. Ele atua preferencialmente pela direita, tem uma capacidade de desequilíbrio no 1 contra 1 que os defensores que enfrentaram descrevem com aquela expressão específica de quem preferia não ter passado pela experiência. Combina a velocidade real, não a velocidade de atleta que só liga o turbo em linha reta, mas velocidade com bola, com direção, com mudança de ritmo, com aquela imprevisibilidade que é o pesadelo de qualquer marcador organizado. Ele decide rápido, tem uma leitura de jogo que vai além da juventude e tem uma variedade de recursos que multiplica os problemas que cria para quem tenta pará-lo. Os números da última temporada, mesmo dentro de um sistema que nem sempre soube como utilizá-lo da forma mais eficiente, foram suficientes para colocar o nome dele em discussões sérias de mercado. Quando olheiros de clubes que disputam Champions League estão anotando o nome de um jogador na caderneta, não é por acaso, é porque viram algo que vale anotar. E o Flamengo, se as informações que chegaram até a gente têm o fundamento que acreditamos que tem, também viu e está agindo de acordo com o que viu. A questão do valor de mercado é um elemento que precisa ser colocado na mesa com honestidade. Luiz Henrique não é um jogador barato. Não é aquela oportunidade de mercado em que o clube consegue fechar por um valor simbólico porque o jogador está de saída e o destino não importa. É uma negociação que envolve cifras relevantes, que envolve estrutura contratual complexa, que envolve o tipo de conversa que dura semanas e que pode travar em vários pontos antes de chegar numa resolução. Isso é real e precisa ser dito. Mas o Flamengo dos últimos anos demonstrou uma capacidade de estruturar operações desse tipo que o diferencia da maioria dos clubes brasileiros. Demonstrou que quando o entendimento interno é de que o alvo vale o investimento, a diretoria tem os instrumentos para construir um caminho viável. Não é garantia, não é certeza, mas é um histórico que dá consistência à possibilidade, que transforma o interesse num elemento com mais substância do que simples especulação de bastidor. E tem um elemento extra-campo que é fundamental para entender por que essa negociação específica tem uma lógica que vai além do esportivo. Luiz Henrique nunca cortou o vínculo com o Brasil de um jeito profundo. Há jogadores que saem cedo e vão construindo uma distância emocional com a origem que é quase inevitável, que é parte do processo de adaptação a uma nova vida. No caso dele, o que as pessoas próximas descrevem é diferente. É um jogador que manteve a conexão, que carrega Alagoas e o Brasil não como memória guardada num baú sentimental, mas como parte ativa de quem ele é. E isso importa de uma forma muito prática quando você está pensando num jogador voltando a jogar no Brasil. Importa porque a readaptação vai ser natural, porque o pertencimento não vai precisar ser construído do zero, porque a torcida vai ter uma base emocional para se conectar com ele que facilita tudo e acelera o processo de criação de vínculo. Imagina a nação conhecendo essa história. Imagina o Maracanã recebendo um jogador que saiu do Brasil ainda menino, que cruzou o oceano, que enfrentou o frio europeu sozinho, que construiu uma carreira no mais alto nível e que agora está de volta para vestir o manto mais pesado e mais glorioso do futebol brasileiro. Isso não é só uma contratação, isso é uma narrativa, e o futebol vive de narrativas tanto quanto vive de gols e de títulos. O entorno do jogador, segundo o que chegou até a nossa equipe, não está fechado para essa conversa. Pelo contrário, há uma abertura real, há uma receptividade ao interesse do Flamengo que indica que o caminho existe e que pode ser percorrido se as condições certas forem construídas. Não estou dizendo que está resolvido, não estou dizendo que é questão de tempo. Estou dizendo que os ingredientes necessários para uma negociação real estão presentes e que isso é muito diferente de estar falando de um desejo unilateral sem nenhuma correspondência do outro lado. O que falta é o processo, é a negociação propriamente dita, com todos os seus percalços, com todos os seus pontos de tensão, com os momentos em que parece que vai travar e os momentos em que voltam a andar. É o tempo que esse tipo de operação exige e que a ansiedade da torcida nunca consegue respeitar completamente. E é exatamente por isso que acompanhar de perto faz diferença, porque quando as coisas se movem, elas se movem rápido, e quem estava prestando atenção quando o vento começou a soprar, chega na informação antes de todo mundo. E chegou o momento, você ficou aqui. Você acompanhou cada parte dessa construção, entendeu o jogador, entendeu o contexto, entendeu por que essa história é maior do que uma simples especulação de mercado. E agora, vou cumprir o que prometi lá no início. O material que chegou até a nossa equipe, aquele registro concreto que dá a textura real a tudo que foi dito aqui, está no último vídeo publicado no canal. A decisão de colocar lá foi intencional e consciente, porque o que temos merece atenção total, merece o espaço de um vídeo dedicado,
Merece que você chegue lá preparado para absorver o peso do que vai ver. Jogar isso de passagem no meio de outro conteúdo seria desperdiçar algo que vale muito mais do que isso. Então entra no canal agora, vai direto no último vídeo e assiste até o final. É lá que a promessa se cumpre completamente. É lá que você encontra o que transforma essa história em algo com o peso de coisa real e verificável. Não deixa para depois, porque no futebol nada espera. O que está nos bastidores hoje vira manchete amanhã, e você vai querer ter visto antes. A nação merece estar sempre na frente. Vai lá agora.